Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleison, eu sou um dos sócios consultores aqui da Qualidade Contábil, uma empresa especializada na redução de tributação da sua empresa de forma legal. Pessoal, hoje eu vou tirar umas dúvidas de algumas pessoas que estão vindo aqui, estão mandando muitas mensagens para a gente perguntando sobre essa ata, porque, segundo eles, os contadores ainda não informaram sobre essa ata, quem deve distribuir, como fazer, se deve ser protocolada. Então, pessoal, antes, quando a contabilidade apurava a estruturação contábil da sua empresa e havia lucro a distribuir, esse valor que era de lucro, ele poderia ser distribuído e era isento do imposto de renda. Por exemplo, os contadores de vocês devem solicitar os extratos todos os meses. Todas aquelas transferências feitas da pessoa jurídica para os sócios devem ser informados por meio de declaração para a Receita Federal. Por exemplo, Plorabore. Plorabore, nós informamos para a Receita Federal. Distribuição de lucro. Também nós informamos para a Receita Federal por meio da REINF. Se não, aqueles valores a distribuir não foi por meio de Prolabore e por meio de distribuição de lucro, então ele deveria ter sido contabilizado como empréstimo. Porém, o empréstimo ele tem IOF, e aí acaba onerando a empresa financeiramente, porque tem que pagar esse imposto. O melhor caminho é o quê? Por isso tem que ser tudo alinhado com a contabilidade, a empresa, juntamente com a contabilidade. O melhor caminho seria como? Olhar quanto foi de retirada, porque se Prolabore tem o INSS que a empresa tem que pagar, referente ao seu Prolabore, que é para a Previdência, e a diferença, se tiver contabilmente e houver lucro, fazer essa distribuição de lucro que ela é isenta do imposto de renda. Por quê? Porque, por exemplo, as empresas do Simples Nacional. Eu vou pegar uma empresa do Simples Nacional porque é a maioria do Brasil. O que tem mais no Brasil são empresas do Simples, né? E é a maioria de muita gente também que manda mensagem aqui pra gente. Eu sei que tem muitas empresas grandes que realmente têm lucro na contabilidade. Porém, às vezes, não tinha essa comunicação com a contabilidade. Aí havia fazendo as transferências da pessoa jurídica para a pessoa física e como era feito essa contabilidade. Às vezes a contabilidade lançava como empréstimo, porém esse empréstimo ele deve ser recolhido do IOF e acaba não recolhendo. Então o que acontece? Por um eventual cruzamento de informação, a Receita Federal pode cobrar esse imposto durante 5 anos retroativo. Outro caminho, é igual eu te falei, Prolabore, por o Prolabore tem que pagar a Previdência, né, o INSS previdenciário, e a distribuição de lucro ela era isenta do imposto de renda conforme a Lei Complementar 123. Por que era? Porque a Receita Federal, após essa reforma tributária, a Receita Federal informou, por meio de perguntas e respostas, que até mesmo as empresas do Simples Nacional deverão pagar o imposto complementar caso tenha um lucro superior, uma distribuição de lucro superior a R$ 600 mil no ano. Uai, Cleison, mas eu vou distribuir R$ 60 mil este mês e R$ 30 mil no outro. Mas no final, não vai dar R$ 600 mil. Ok. No mês que você distribui R$ 60 mil, vai ter que fazer a retenção do imposto, desse imposto complementar. No mês deu 40 mil, não. Porque a média, a partir do momento que você passar de R$ 50 mil, você tem que fazer, você tem que fazer retenção. A média é R$ 50 mil. No final do ano, deu menor que R$ 600 mil, quando você for fazer o seu imposto de renda de pessoa física, você vai informar e ele será ressarcido para vocês. Tá bom? É isso. Então vamos lá. E agora, e sobre a ata? Quem deve informar? Bom, a empresa que tem um lucro contábil, fidedigno, correto, por isso tem que analisar muito bem a contabilidade. Porque a partir do momento que você informar, ele vai para passivo. E aí pode sofrer uma eventual fiscalização lá no futuro. Mas a empresa
que tem muito lucro a distribuir, que foi feita a contabilidade tudo corretamente, e aí a Receita Federal soltou essa que agora vai ter que distribuir o lucro até 2000, até tem que formar e distribuir o lucro até 31/12, ou fazer uma ata. Por que ou fazer uma ata? Porque você, a partir do momento da assinatura da ata, você tem 30 dias ainda para protocolar. A legislação não dispõe se deve ser protocolado ou informar valores, mas eu posso, assim, o que eu sugeri para vocês é pelo menos protocolar na junta comercial para você ter um documento fidedigno e protocolado. Outro ponto, é, quem deve informar isso? Todo mundo deve informar? Eu não tenho 600 mil reais. Então, eu tenho mais ou menos uns 400, 500 mil. Eu protocolaria também, porque vai juntar esse tempo e aí mês que vem a empresa provavelmente pode ter lucro. Imagina se tem muito lucro. Pelo menos esses 2025 você fica resguardado para distribuir até 2028, tá bom? Então essa é uma informação que eu estou passando para vocês, porque eu sei que tem muita gente com essa dúvida e muita gente mandando mensagem perguntando a gente quem que deve fazer essa ata, se eles devem fazer ou não essa ata, tá bom? Então essa é uma informação que eu passo para vocês, que é uma dúvida de muita gente. E se vocês estiverem querendo saber conteúdo como este, eu sempre vou estar postando aqui, eu e minha sócia vai estar postando mais conteúdos. E curte, se quiser comentar, tiver alguma dúvida, pode perguntar, estaremos à disposição, iremos responder todos. E continue nos seguindo, porque vamos trazer bastante conteúdo, principalmente dessa reforma tributária, e também redução de impostos, parte trabalhista, etc. Tá bom? Um abraço.